Este é o Segurança Legal episódio 328, gravado em 24 de novembro de 2022. Relações abusivas e a indústria de tecnologia. Neste episódio, falamos sobre algumas práticas abusivas da indústria de tecnologia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Estamos de volta. Finalmente, mas ainda meia boca aqui no meu lado. Você mentiu pra gente, disse que já ia estar, a mudança já teria acabado. Acabou, mas acabou. Acabei de transportar as coisas, mas aquela história, né? Quem já fez mudança sabe como é que é. Uhum. Tá sempre ajeitando alguma coisa. É um misto de felicidade ali que você tá no lugar novo, mas ao mesmo tempo do incômodo, né? Dá um estresse que vou te contar. Mas na enfim, verdade, é uma questão filosófica, né? Nós, enquanto seres humanos, estamos sempre em mudança. Nossa senhora, Gostou dessa? Agora. Só falta eu dizer, eu li num livro. E agora é referência de velho. Pode ser, os gregos acho que falavam. Tinha um cara que fala do rio, que você entra no rio e não... Toda vez que você entra no rio, você muda, você não é o mesmo, o rio não é o mesmo. Eu não lembro quem é que falou isso. Na verdade, foi o filósofo pré-socrático Heráclito. Uma mesma pessoa não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Em grego, pode ser. Mas, eu tenho que lembrar... pauta dá nisso, cara, não lembra. Não lembra onde é. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com. E agora, com a questão do Twitter, talvez seja bom dizer de novo que nós estamos também no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal, e também no Pix, para quem se sentir à vontade em pingar um Pix né, lá pro Segurança Legal. Vinícius, o tema de hoje, então, Vinícius e ouvintes, é falar um pouco de uma maneira bem aberta, né? Até e leve, talvez, já que a gente está voltando desse pequeno hiato, um pouco sobre relações abusivas das pessoas, ou relações abusivas da indústria da tecnologia conosco, enquanto usuários, enquanto consumidores, né? Esse tema de relacionamento abusivo, ele é muito... forte, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez não tão percebido pela grande maioria das pessoas. E o que nós temos aqui e tomamos como ponto de partida dois temas. A questão do Twitter e as recentes... não são revelações, mas a recente situação de aquisição do Twitter pelo Elon Musk, e algumas questões aí que emergem dessa, né, do que ele tem feito, do que ele tem dito. E em segundo lugar, né, também como um caso, uma situação recente de uma decisão da Justiça do Distrito Federal, que avaliou a situação do empréstimo de celular, empréstimos tendo o celular como garantia, que não deixa de ser uma retomada do episódio 305 lá de fevereiro desse ano, telefone como garantia, né? E aí diante de uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal, ajuizada depois do nosso episódio, a gente vai falar um pouco sobre os impactos dessa decisão, né? Que na verdade proibiu em sede de liminar o funcionamento, né, e do empréstimo com esse modelo de telefone como garantia, e o fio condutor dessas duas situações que parecem que não estão ligadas, na nossa opinião,
estão sim, porque envolvem a questão da abusividade, né, Vinícius? Sem dúvida. Aquela velha história que a gente já vem discutindo há bastante tempo no Segurança Legal, das pessoas que não têm um conhecimento ou um domínio da tecnologia, ou não sabem como a coisa funciona, tem menos informação, né, Guilherme? E a gente não está falando... A gente está falando do público em geral, desde que a gente discutia a questão das redes sociais, que ainda hoje, né... Claro que agora tá o Facebook demitindo um monte de gente, tá uma Twitter confusão também, né? Tá uma Twitter, uma confusão danada. Mas essas empresas, elas cresceram, principalmente o Facebook, né? Ela cresceu. Eu não sei se manipulando o usuário é muito forte usar, né? Mas eu acho que não é forte, não. Tu acha que não é forte? Eu acho que não. Mas assim, manipulando então, digamos assim, criando essas bolhas claro, manipulando, ainda mais se a gente lembrar daquela questão da dopamina, né? Que o pessoal sabia o que estava fazendo, que eles estavam hackeando as pessoas para que elas ficassem o maior tempo possível, né, do seu tempo consciente, né, usando a plataforma. Então a gente já vê isso acontecendo há mais tempo, essa abusividade da tecnologia, né? E agora com esses dois casos aí, eu diria que apenas reforça aquilo que a gente já vinha conversando, né, Guilherme? Algo que a gente conversa frequentemente sobre esse assunto. Nos chamou muita atenção a questão do telefone, do celular como empréstimo, assim, como garantia, né? Como garantia, né? Como garantia de empréstimo. Nos pareceu curioso, assim, a forma, a gente foi investigar e acabamos gravando aquele episódio. E agora com essa história do Twitter, né? Que é, assim, ou tu topa trabalhar dobrado, eu tô exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Não, eu acho, é bem isso. Nas palavras do Elon Musk, né? Dá um sim aqui, ou cai fora, amanhã tu tá demitido, né? E aí gerou esse bafafá todo aí, que o Twitter ia acabar, e o pessoal começou já a falar de Mastodon, o Guilherme já se animou, que ia ter mais gente lá com ele lá, que só tá ele lá. O pessoal falando se você vai voltar pra lá, também, né? Eu postei lá dia desses que a gente estava voltando no Mastodon, e aí alguém perguntou lá, acho que foi o Berlim. Mas e o Vinícius vai voltar também, né? Na verdade, a nossa relação com as redes sociais ela é um pouco ambígua, né? Pelo menos a minha, Vinícius. Falei que eu digo se eu entro junto ou não. Não, eu sou um usuário do Twitter, é a minha rede social principal. O Facebook eu já não uso há bastante tempo. O Instagram eu estou lá, posto pouco, né? Essa questão da forma como o Instagram funciona, né? Não é algo que me toca, assim, né? Que me faz querer usar aquela rede. Eu não vejo que as pessoas estão postando, né? A gente tem muito... Os alunos usam muito o Instagram, eu acho que é a rede principal dos alunos, então a gente tem algumas interações com eles lá, né? Mas eu não sei se é a minha rede... Não é a minha rede social preferida, né? E eu acho que daí volta um pouco naquela ideia do ideal que a gente tinha, do que se tinha da internet lá no início, né? Poxa, a gente tá gravando há 10 anos, né, Vinícius? E mudou muito nesses 10 anos, mas até antes mesmo da consolidação da internet como ela é hoje, lá no início a gente tinha um ideal do que seria a internet, né? Um local onde as pessoas vão sempre conseguir buscar a melhor informação, vão conseguir se comunicar da forma mais eficiente possível, né? E que tornaria as relações melhores, né? Ou seja, você se livraria de editores, né? Ou seja, você seria livre na internet para buscar a informação que quisesse sem a interferência, por exemplo, do que você teria, sobretudo de informação jornalística, de eventuais jornais que teriam aí os seus vieses, né? Então, você tinha um ideal até mesmo de liberdade. Hoje fala-se tanto da liberdade, né? E às vezes as torções que se faz na ideia de liberdade, mas lá no início era uma liberdade bastante positiva que se tinha em mente, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com internet, enfim, isso foi depois do que você começou a trabalhar, né, Vinícius? Mas a gente tinha isso bem, bem marcado, assim. E ao longo do tempo a gente foi vendo que, e talvez como uma das consequências do capitalismo, né, uma concentração de poder na internet em silos, né? É quase como uma questão
sei lá da Idade Média, lá, né? Você tinha os vassalos, né? Que ficavam ligados a senhores feudais e que estipulavam regras, né? Meio que um feudalismo, assim. Estipulavam regras e aí as pessoas ficavam em torno daquele castelo lá e às vezes as migalhas que caíam do castelo acabavam fazendo com que as pessoas conseguissem viver de uma forma, muitas vezes, sei lá, precária, né? E eu acho que ao longo do tempo, isso não é novidade, já é falado pelas pessoas que estudam somente esses fenômenos, né? Foi cada vez mais se concentrando e hoje a gente fica à mercê em redes sociais há poucas, sei lá, 3 empresas, 4 empresas. Facebook, que é o Facebook, Instagram. A Meta, né? A Meta, né? Que é dona do Facebook, Instagram e... Facebook, Instagram e WhatsApp. Twitter. Eu provavelmente estou esquecendo de outras redes aí também importantes, mas basicamente é isso, né? E aí em termos de produtos de nuvem, aí tu também tem essas concentrações de serviços da Amazon, né? Com Marketplace, bom... E-mail a mesma coisa. E-mail a mesma coisa. Como é que tu vai competir com o Google? Então, e Microsoft também. Então... Mas sabe que... Lembra que a gente gravou também um episódio sobre 10 razões para pagar suas redes sociais? Uhum. Que foi o título de um livro, agora esqueci o nome do autor. O Lanier, eu acho que é. É o Lanier. O que eu fiz, Jefferson Lanier, deixa eu ver. A minha relação com rede social também é parecida com a tua. Eu acho que eu uso menos ainda do que tu usas. E, inclusive, em razão dessa história... Jaron Lanier, perdão. Eu falei Jefferson, é Jaron Lanier. Em razão dessas questões das eleições, o pessoal meio que pirou, sabe? De tudo quanto é espectro político, sabe? Todo mundo se xingando. Várias pessoas que eu conheço, familiares e tudo mais. Cara, já era tóxica a coisa, já era meio que... E ficou pior. Aí o que eu resolvi fazer? Eu excluí todos os meus amigos. Uhum. E eu zerei meu Facebook. Então, tá lá o meu perfil ainda. Eu não uso, mas tá lá o meu perfil ainda pra não... vai que alguém cria um perfil com o meu nome dizendo que sou eu de novo, né? Mas eu zerei, cara, e tô bastante feliz de ter feito isso. O Lanier tinha razão. E embora ele não dissesse para as pessoas se afastarem totalmente da tecnologia. Né? Exatamente, não dizia isso. Mas assim, para mim foi muito bom fazer isso e olha que eu não era um usuário assíduo assim do Facebook. Uhum. Como não sou de outras redes sociais. E então a gente acaba ficando um pouco... Por exemplo, Instagram eu praticamente não uso. E a febre agora, né? A intensidade toda de publicação foi toda pro Instagram, o Facebook tudo meio parado e tal. O Facebook, o pessoal já disse que tá morrendo, aquela coisa toda. Facebook, assim, a coisa é o Instagram, daí todo mundo saiu copiando, né? Daí veio o TikTok, aquela coisa de videozinho curto. Verdade. Aí o YouTube correu atrás, o Instagram correu atrás também. Então, nota que o Instagram antes não tinha vídeo longo, era máximo de era 1 minuto ou coisa parecida, e o YouTube tinha, ele estendeu. Aí veio o TikTok com uma outra proposta, vídeos extremamente curtos, aí os dois correram por os vídeos extremamente curtos. E ao mesmo tempo, a gente fica um pouco refém disso, porque para divulgar o nosso trabalho, por exemplo, e eu digo nosso trabalho tanto da nossa empresa, a Brown Pipe, e tu não esquece de fazer propaganda da Brown Pipe hoje no episódio, né? Tu sempre esquece, né? Eu já tô fazendo aqui de antemão, caso o Guilherme não faça. Mas nós fazemos propaganda da nossa empresa, na Brown Pipe, nas redes sociais, por óbvio, né? E o podcast, a gente divulga tudo nas redes sociais. Twitter, YouTube, né? Instagram lá, a Camila também coloca. Então, acaba que a gente se obriga a utilizar... Porque como é que a gente vai chegar no nosso público se não for por meio dessas ferramentas, né? E eu diria que tem coisas muito boas surgindo, né? O YouTube tem vários canais de notícias muito bons, independentes, que não surgiriam se não fosse o YouTube, né? Na forma como ele funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns problemas aí com relação a conteúdos, né, que vão sendo vinculados. Mas acho que vamos voltar para o nosso... A gente deu
uma viajada aqui. A gente tava no que a internet se tornou, né? Mas acho que a gente pode voltar pra essa questão do pegar o Twitter aí como gancho O Twitter acho que faz parte de uma dinâmica, assim, que se tornou dominante, né? Como a ideia de colonização da personalidade. No sentido de que, como essas redes, aquela velha história já totalmente batida, eu vou falar mesmo assim, mas é totalmente batida de que quando é gratuito, o produto é você, né? Mas isso ainda é muito verdadeiro e ainda não é percebido por né? Não sei se a grande maioria, mas por muitas pessoas, dá pra se dizer. Porque a ideia de você colonizar a tua personalidade, de entender quem tu é, né? E a gente já chega no Twitter nesse sentido, mas entender quem você é, porque a ideia é vender publicidade e também fazer com que você fique cada vez mais naquela plataforma, né? É por isso que para muitas pessoas, e aí todo o cenário de desinformação que a gente vê hoje, todo o problema... e grande parte do problema que a gente vê hoje com desinformação, teorias da conspiração, passam pelo fato de pessoas ficarem colonizadas dentro de redes sociais. Você tem certos grupos que não saem daquela rede deles, né? Eles estão bloqueados dentro de um grupo de WhatsApp e é aquela história do meio, como o meio influencia a mensagem e como o meio acaba sendo a mensagem do McLuhan, né? Então você tem essa ideia dos vídeos curtos e como o meio, né, e a forma como o meio funciona acaba te jogando e acaba influenciando o conteúdo. Ora, se são vídeos curtos, a mensagem começa a ficar mais curta, a mensagem começa a ficar mais superficial, né, o shallowness, né, o shallow, aquilo que é raso, aquilo que é superficial, né. E aí a gente chega no Twitter, né, e o Twitter, diga-se de passagem, não é a rede mais utilizada no Brasil, né, eu tenho os números aqui. A primeira, WhatsApp, 165 milhões. Segundo, YouTube, 138. Instagram, 122. Facebook, 116. TikTok, 73 milhões, né? Messenger? Né? 65. Messenger do Facebook, eu acho, sei lá. LinkedIn, 56. Pinterest, 30 milhões. E o Twitter lá em 9º lugar com 19 milhões. Mas o Twitter tem um potencial de influenciar o debate público, né? Que é muito forte. E aí a gente chega ao fato de que o Twitter, mesmo estando atrás, né, de outras redes, ele tem esse potencial de influenciar o debate público, se torna uma forma muito importante de arena pública, de discussão pública, né? Tanto que você tem, sei lá, toda a discussão em torno do Trump, que o Elon Musk traz de volta, né? Mas que acaba tocando num ponto que levando tudo isso em consideração, da colonização da personalidade, tudo que o Twitter sabe das pessoas, né? E como ele influencia a esfera pública, qual seria o efeito de entregar a liderança do Twitter para uma pessoa como Elon Musk, que possui uma personalidade, para dizer um mínimo, bastante controversa, né, Vinícius? Meio excêntrica. E excêntrica, né? Ele tem vários dessas coisas que nem ele fez como aconteceu com o Twitter agora, ou você vem com tudo e se esforça e, né, não vou aceitar menos do que a excelência, aquela coisa toda, ou você cai fora, tá demitido. Isso aconteceu há algum tempo atrás, foi esse ano ainda. Ele mandou um e-mail interno para a equipe, para os funcionários da SpaceX e também para os funcionários da Tesla. Inclusive o mesmo e-mail, ele só mudou o nome da empresa, depois o pessoal comparou e tal. Ele só mudou o nome da empresa, mandou o mesmo e-mail, que ele dizia essencialmente o que ele fez com o Twitter também, tá? Que tem que estar pronto para trabalhar além do horário, umas coisas assim, sim, sabe? Nessa direção. E isso contrastou muito com o que eu li há pouco tempo atrás, até foi uma matéria da BBC, que foi eu te passei até da questão da demissão silenciosa. Até eu recomendo que vocês procurem BBC Demissão Silenciosa, né, quem estiver nos ouvindo aí,
Procura porque não é exatamente o que parece, tá? Não é alguém que é demitido sem saber. Não é isso, tá? Mas é justamente nessa calibragem, digamos assim, da tua vida, né? Da tua vida pessoal, da né? tua vida pessoal e o quanto tu se dedica ao trabalho e o quanto tu precisa de tempo pra viver a tua vida efetivamente. Claro. Né? Que não adianta tu trabalhar feito um maluco pra ter uma coisa se tu não consegue depois nem sequer usufruir dela porque tu não tem tempo. Embora, se tu me permite uma interrupção, Claro. Essa não é a tônica da indústria de tecnologia, né? Não. A questão é que a empresa é a tua vida, é a tua família, é a tua casa, é tudo. Teus amigos estão aqui, tua vida tá aqui dentro, não precisa ir pra lugar nenhum. Dorme aqui, vem aqui, usa chinelinho, fica de meia e dorme no cantinho aqui que não tem galho. Então... Literalmente, né? Não, literalmente. É uma piada, mas não é. Tá? É literalmente aquela coisa de tu não precisar de mais nada que esteja fora dos limites, até mesmo físicos da empresa, para que tu fique a maior parte possível do teu tempo ali dentro, produzindo, né? Se é que dá para chamar assim. Então, tem muito essa pegada. Até tem um livrinho que eu acho que é tinha um perfil, não sei se tu lembra, do Startup da Real. Lembro sim. No lembro, Twitter. Sim. E tem um livrinho dele, tá, do Startup da Real. Que, claro, desse os descontos que devem ser dados, né? Porque tá colocando a coisa numa perspectiva muito, muito forte, contrapondo justamente essa ideia de a empresa é tua família, vem aqui pra dentro, fica uma parte do tempo aqui dentro, dorme aqui, tem o cantinho da soneca, tem o joguinho, tem a cozinha, tem tudo pra ti não sair daqui. Né? E a gente não cobra o teu tempo, a gente quer que tu cumpra tarefas, né? Por produção. E aí despeja uma quantidade de tarefas tão grande na cabeça da criatura que a criatura não consegue mais sair de dentro da empresa. E como ela tem tudo lá, ela pode ficar lá e tal. Então, me parece um pouco aquela história também do vem cá que eu vou te dar 1% da empresa, sabe? Então, cuidado, tá, gente? Quando fizer essa proposta pra vocês, assim, não, tu é funcionário. Aí tu, não, vou te dar 1% da empresa, agora tu vai virar sócio e tal, mas sócio é diferente de funcionário, tá? Sócio não tem horário, sócio tem que vir final de semana. Aquela coisa. Aí quando tu vê, a tua vida fica muito pior com aquele 1% do que tava antes. Era muito melhor antes. E justamente, de novo, nessa vibe dessa calibragem, desse equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional. E parece que o Elon Musk não dá muito bola pra isso. Assim, pelo que ele já fez na SpaceX, na Tesla e agora, né, reafirmando no Twitter, ficou meio descarado aí, como é que é mais descarado, mais evidente o que ele pensa exatamente, pelo menos da vida dos outros, né? Aí, pessoal, claro, tem aquela questão da idolatria também, né, Guilherme? Tem. Que o cara tem a grana que tem e dorme nos sofás, ele faz, como é que é... esqueci agora o termo, tem um termo em inglês pra que tu fica dormindo nos sofás dos teus amigos. Eu esqueci, mas ele vai na casa do amigo, dorme no sofá do amigo e não sei o que e tal. Cara... Couch pizza. Oi? Couch pizza. Sabe a pizza que fica que cai no sofá e fica lá? Eles chamam de couch pizza. Eu acho que eu vi couch sofa ou coisa parecida, mas enfim. Couch pizza, surfing ou coisa assim. Mas, pode ser. Eu lembro que tinha surfing na história. Mas no final das contas, cara, tu tá falando de uma pessoa que tem um parâmetro de vida que de forma nenhuma se iguala ao teu ou chega perto do que tu tens como parâmetro. Ou seja, o cara pode fazer o que quiser, entende? Ele não tem limite financeiro, pelo menos por enquanto, né? E parece que essa falta de limite financeiro influencia também na falta de outros limites, né? Tu quer saber do comportamento do cara. Né? Agora eu vou citar de novo mal citado, que eu não sei nem lembro mais o autor, né? Tu quer saber o quão... meu Deus do céu, o quão ruim é um ser humano, coisa parecida, dê poder a ele. E dinheiro
em grande volume, é poder, sem dúvida nenhuma, né? Hoje é o dia que nós não estamos com a fonte das citações, né? Essa frase, quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ela poder, tem sido atribuída a Abraham Lincoln, mas na verdade ela foi dita sobre Abraham Lincoln num discurso do escritor e orador Robert Ingersoll. É uma expressão, né? É uma forma de poder. E quando tu tem isso quando tu tem isso num volume que tu pode fazer qualquer coisa que tu quiser, né? Se ele quiser, ele pode subir num dos foguetes dele só pra dar uma passeadinha, né? Vai dar uma banda, vai dar um pulo lá na Estação Espacial Internacional, lá, troca umas figurinhas com o pessoal da NASA e vai lá. Então, assim, realmente não tem limite. E aí o cara tem alguns comportamentos excêntricos e tal, dorme no sofá ali, no sofá aqui, cara, mas tá brincando que você acha que ele não tem... O cara não vive confortavelmente, né, bem, no momento que cansei do sofá aqui, eu vou ir lá pra minha mansão tomar banho na minha piscina olímpica aqui, privada, que ninguém me enche o saco. Então... Na minha ilha. Minha ilha, o meu continente aqui que eu limpei pra mim. Então acaba tendo essa coisa do... Não, é o cara... Dizer que eu tenho uma certa admiração pelo cara. A SpaceX é um negócio fora da casinha. Botou a Boeing no chinelo, sabe? Tava a SpaceX, a Boeing e a própria NASA tentando fazer lá os foguetes reaproveitáveis. A Boeing deu com os burros na água. E ele estava planejando o que ele estava planejando. Teve até uma cena, vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, que um cara que era ídolo dele, né? Que ele dizia, pelo menos, que era um astronauta americano, disse que eles estavam fazendo tudo errado, que não ia dar certo, que a SpaceX estava fazendo tudo errado. O Elon Musk ficou bem chateado quando... E me parece legitimamente chateado. E verdadeiramente chateado. E, no entanto, ele conseguiu e a Boeing não conseguiu, cara. Depois, mais tarde, aí veio aquela Shepard, aquelas porcarias lá da Amazon e não sei o que mais, mas o primeiro mesmo foi a SpaceX pousando aquelas coisas do tamanho de um prédio sozinho no chão, né? Sem explodir. Explodiu algumas vezes, mas depois começou a dar certo. Então, claro que o cara tem esse mérito, tem essa... Embora não foi ele que construiu o foguete, não foi ele que inventou, mas ele levantou a empresa. Mas aí é que tá, tu vê esse mérito e tu vê essa... A própria indústria de tecnologia tem muito esse culto, e isso não é dele, não começa nele, né? Uhum. Mas você tem esse culto à personalidade, né? Desses líderes. E talvez a grande contradição é mostrar que, como um cara que é tão bem sucedido nos negócios, faz o que faz e fez o que fez, né? Com o Twitter, por exemplo, e defende o que defende em relação às pessoas, porque quando a gente fala, e eu acho que o ponto de ligação, talvez aqui, né, o cara pede para as pessoas trabalharem desse jeito que tem que trabalhar, dar o sangue, não sei o quê, e claro, as pessoas têm que trabalhar, têm que se esforçar, ninguém é contra isso, né, mas hoje já é muito presente também a própria ideia do direito à desconexão, né, e como a vida, você precisa ter tempo para viver a sua vida, senão não adianta nada você trabalhar desse jeito, pelo menos na minha concepção, né. Na nossa concepção, inclusive, enquanto empresa, né? Muito bem lembrado o direito à desconexão. Muito bem porque lembrado. daí na verdade, eu não sei se esse não é um dos efeitos do capitalismo moderno, e às vezes a gente perde isso de vista, né? Você tem uma degradação, você teve uma melhora na vida dos funcionários ao longo do século XX, né? Se você for 19 e 20, se você for pensar que crianças trabalhavam em minas, né? Você chega hoje a um controle, né? E uma melhoria notável na vida dos funcionários, mas também você tem agora talvez um ponto de queda em alguns momentos, de degradação da vida de funcionários de Big Techs, né? E talvez o Uber seja o grande exemplo, né? Que na verdade conseguiram, e o grande mérito dos caras, não que eu entenda que é positivo, mas o mérito para eles próprios foi construir um modelo de negócio que você não tem uma relação séria com os motoristas, né? Então você degrada a vida dessas pessoas do ponto de vista do trabalho, né?
E essa parece que começa a ser a tônica, né? Então você tem um culto à personalidade de líderes, né? Talvez começando lá pelo Bill Gates, se você for pensar, né? Anos 90 e 2000, lá como o papel do Bill Gates e como ele era visto, né? E até um ranço também que você tem, por outro lado, né, contra esses caras, né, acaba tendo grupos de pessoas que têm um certo ranço, enfim. Mas você tem uma pessoa com claros sinais de megalomania, entendida como um líder, o maior bilionário, né, a pessoa mais rica do mundo, que parece que compra o Twitter, sabe-se lá bem por quê, e isso eu não entendo, certamente tem uma razão, não sei se oculta, ou o cara é muito burro, também pode ser essa hipótese, né? O que mostra que nem sempre ganhar dinheiro deve ser o único parâmetro para você avaliar as pessoas, né? A capacidade de você ganhar dinheiro não necessariamente pode refletir a tua inteligência, né? Então você tem uma pessoa dessas, né? Com todas essas circunstâncias, com todas essas controvérsias em torno da própria personalidade, falando essas coisas, e veja, se ele trata assim os funcionários, como é que ele vai tratar? E vejam, ele compra o Twitter, talvez, né? Certamente pelo seu poder de influência na esfera pública, mas também pelos dados das pessoas que estão lá, né? Então, o que representaria uma pessoa que pensa tudo isso e trata os funcionários dessa forma, e pensa que os funcionários devem agir dessa forma, o que ele pensa sobre os nossos dados, né? Lembrando também que ele disse e defendeu, e uma das razões que ele deu para ter comprado o Twitter é que ele queria transformar o Twitter num grande espaço de liberdade de expressão, mas não uma liberdade de expressão entendida como um direito que possui limites, né? Como todo e qualquer direito no seu exercício possui aí os seus limites, né? Hoje se discute muito a liberdade de expressão, mas você está... o conceito dele de liberdade de expressão me parece que incontrolado e absolutamente... Ele falou alguma frase, eu quero ser um absolutista da liberdade de expressão, se não me engano, né? Não é legal você ter um absolutismo com exercício de nenhum direito, né? Sob pena de você transformar esse direito no maior direito, né? Ou seja, uma sociedade, né? República, nem república seria, mas república da liberdade de expressão, né? Então, e aí eu volto na pergunta, né? Qual é o efeito disso tudo, de entregar tudo isso para uma mente como essa? Pois e a gente pode daí agora... Eu não sei se a gente consegue responder isso, sabe? A não ser, talvez, dizendo de maneira mais genérica que, eventualmente, um abuso, né, por parte dessas pessoas das relações que elas têm com os clientes delas, né? Ainda que o serviço seja, entre aspas, de graça. Uhum. E a gente pode, agora, acho que a gente pode puxar a questão do telefone como garantia, porque esse abuso que a gente vê acontecendo nas redes sociais, e agora, né, assim, ignorando essa questão do Twitter, aí, ignorando alguns aspectos humanos, né, do emprego, do uso da tecnologia, dos impactos disso na vida das pessoas, a gente pode trazer o telefone como empréstimo, que não, como garantia de empréstimo. Uhum. Que nós comentamos lá no início do ano, como tu colocou. E de novo, parece ser uma coisa assim cool, assim, legal, né? Vamos... eu consigo oferecer uma linha de crédito para a pessoa, e se o telefone dela é a própria garantia, e se ela não pagar, o telefone dela fica bloqueado, ela não consegue utilizar, a não ser para falar comigo. E isso, né? Isso é maravilhoso, é fantástico e tal. Só que a gente esquece, e nós comentamos sobre isso no episódio que nós gravamos sobre esse tema, e já passo para ti trazer o porquê que a gente tá voltando a ele, né? Uhum. Mas a gente esquece que hoje o telefone celular, como já disse o cara lá, um juiz lá na Califórnia há algum tempo atrás, com relação à busca e apreensão de telefone, né? Que é pior do que uma busca e apreensão na própria casa do cara. É muito mais invasivo o cara pegar o celular do que entrar na própria casa. O celular hoje não é mais apenas um celular. A pessoa depende do celular para se identificar. Ela depende do celular para acessar serviços públicos, de saúde, inclusive.
Ela depende do celular para acessar a conta bancária, realizar os seus pagamentos, para conseguir conversar com as pessoas com as quais ela convive diariamente, né? E até o segundo fator de autenticação que me ocorre agora, né? O segundo fator de autenticação, mas daí tem aquele lance, né, Guilherme? Que dificilmente, assim, o que a gente está falando de pessoas mais vulneráveis em termos econômicos e, consequentemente, até em termos de formação, né? Uhum. De informação, de saberem o que está acontecendo, porque a pessoa dá o próprio celular como garantia, né, de um empréstimo, é porque ela realmente não tem mais nenhum outro bem que ela possa dispor ou que, né, que ela consiga utilizar como uma garantia para fazer um empréstimo, para conseguir fazer algo que ela queira fazer. E ela acaba assim, segundo fator de autenticação, talvez essas pessoas nem utilizem, a maior parte dessas pessoas deveria utilizar, óbvio, né? Mas talvez elas nem utilizem por nem chegarem nesse ponto de saber que existe isso e tal, né? Com exceção de um ou outro carinha mais ligado, assim. Uhum. Mas me parece que é de novo a tecnologia pela tecnologia para resolver algum problema econômico, né? Do interesse de um certo negócio, de uma certa atender um certo objetivo, né, que tu tens. Uhum. E tu ignora de novo a questão humana envolvida, né? Eu até vou fazer que nem o Ivan Mizanzuki faz lá no Projeto Humanos dele. Ele diz assim: se você não ouviu o episódio 305, Telefone como Garantia, pare, escute o episódio, ou escute o episódio anterior e depois volte, né? Tem o pessoal do Escafandro faz a mesma coisa. Também faz isso. Faz a mesma coisa. E com uma voz, assim, parece. É uma voz diferente, né? O pessoal do Escafandro tem uma forma de conduzir que é muito peculiar, né? O podcast diferente. Deles é muito diferente, é muito ele peculiar. Começa com oi. A narração dele é muito boa. É muito boa. E porque a gente falou sobre isso lá no episódio 305, fevereiro desse ano, previamente à ação do Ministério Público do Distrito Federal. E aí é interessante, a gente vai deixar os links ali para inicial da ação civil pública do pessoal do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal, que é um trabalho, assim, puxa, muito legal, 75 páginas, e olha, tá tudo ali, e é interessante porque alguns dos argumentos que estão lá, nós também falamos, né, no nosso episódio anterior à ação deles, e era aquela história, né? Você dá o seu celular como garantia, instala um aplicativo e tem toda uma questão de segurança das possíveis vulnerabilidades e dos possíveis problemas dessas instalações. A gente sabe que há empresas que disponibilizam o controle remoto e o bloqueio remoto, inclusive, de celulares para finalidades de controle corporativo, por exemplo, né? E a Samsung tem isso, o Samsung Knox, que entre as outras funcionalidades ele permite você fazer isso, e a ideia de inovação também é um pouco isso, né? E que está ligado um pouco com a ideia do Twitter, né? Como e o que é inovação para a indústria de tecnologia, né? E quem sai prejudicado com algo que... Porque quem é contra a inovação, né? Você é a favor da inovação? Via de regra, sim. Mesmo que você seja um cara conservador, muito conservador, se eu te disser, olha, eu vou ter uma inovação aqui que eu vou melhorar, você vai viver mais com uma inovação científica, você vai ser a favor da inovação, né? Agora, o problema é que a inovação, a palavra inovação e o conceito de inovação, ele não tem um valor. Embora as pessoas achem que toda inovação é positiva, mas não é. A inovação pode ser tanto positiva como pode ser muito negativa. Pode ser terrível uma determinada inovação ou pode favorecer um grupo muito pequeno de pessoas, né? Tem até um livrinho, eu fiquei sabendo dele hoje, do Adrian Daub, What Tech Calls Thinking. What Techs Call Thinking. An Inquiry into the Intellectual Bedrock of Silicon Valley. E que ele fala um pouco sobre isso, né? Qual é a ideia de inovação, qual é o pensamento das Big Techs, né? E aí essa ideia do telefone de garantia vem como uma inovação. Olha, nós vamos melhorar a possibilidade do empréstimo, né? Nós vamos dar taxas de juros mais baixas, enfim. E aí vem
o Ministério Público e chega e aponta, não, mas peraí, tem uma série de problemas aí, né? E talvez um dos primeiros problemas é que esse tipo de empréstimo, podemos chamar até de microcrédito, e a própria empresa, no caso aqui a Supersim, reconheceu que o serviço é voltado para consumidores que possuem restrições. Logo, pessoas hipervulneráveis, né? É um sujeito que já tem problemas para crédito. Veja, a gente está dentro de uma pandemia ainda, que agora parece que dá sinais de recrudescimento. Dá sinais, fazer o quê, né? Embora tenhamos vacinas novas, novos remédios, então parece que a coisa, né? Mas assim, parece que está fugindo do controle de novo. Então, nesse contexto, é bastante complicado. Pessoas ainda hipervulneráveis que têm uma dificuldade de entender o que é isso. Nós falamos lá também naquele episódio, né? E aí a grande questão, se você é do direito e tiver tempo, eu sugiro que você leia a petição inicial, porque ela é uma peça muito interessante, até da própria compreensão do que é inovação no contexto desse empréstimo, no contexto dessa relação, né? De uma avaliação e de uma conexão do direito do consumidor com os problemas atuais, da questão da vulnerabilidade, recupera um pouco o marco civil ao dizer que, reconhecendo que é um direito, né? O acesso à internet é um direito, né? E essa ação civil pública, essa ação civil pública demonstra e destaca lá a abusividade do bloqueio por dizer que não possui na legislação a definição desse meio de garantia, que nós colocamos lá também, que seria uma cobrança abusiva. O MP ainda diz, né, porque uma coisa seria o celular de fato servir como garantia, como se faz na alienação fiduciária, né, quando a gente compra um carro financiado ou uma casa financiada, via de regra, você faz uma alienação fiduciária, que a propriedade do bem é do banco, né, do credor da dívida, e uma vez que você não pague a dívida, isso consolida a propriedade da casa ou do carro na esfera do credor, no caso o banco. E nesse caso não é o fato, porque eles não querem a propriedade. A Supersim não queria a propriedade do celular. Ela queria simplesmente utilizar um meio não previsto na legislação. Inclusive a Anatel chega e diz que não é previsto, está contra as nossas regulações e regras de bloqueio de celular, né? E ela faz isso, diz o Ministério Público, como um meio de inutilizar o aparelho, prejudicando todas as relações que hoje existem das pessoas com os seus aparelhos, porque não é uma relação da pessoa com um aparelho. O aparelho é um meio para o acesso a uma série de serviços públicos, para o acesso a uma série de outras questões. O sujeito pode trabalhar no Uber, por exemplo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que o Ministério Público destacou, e aí também um outro ponto dessa ideia que a gente está falando de abusividade, né, é que as taxas de juros praticadas por eles diziam, e que era o que eu pensava, inclusive, eu não imaginava que isso fosse uma incorreção da parte deles, né? Eles dizem, não, olha, como nós temos a garantia do celular, o risco em tese diminui, há uma chance da pessoa pagar por conta do bloqueio, logo, diminuindo-se o risco de crédito, o juro é menor. Faz todo sentido. Só que o que o Ministério Público demonstrou é que as taxas deles não eram menores. Porque hoje o Banco Central, toda a instituição que empresta dinheiro, ela informa as taxas de juros para o Banco Central. O Banco Central tem uma tabela lá com as taxas de juros dessas instituições e você consegue ver, ó, a instituição tal pratica tal taxa de juros anual, mensal e anual. Hoje essa taxa de juros gira em torno de 110% e 120% ao ano. Então, quando você leva numa revisional de empréstimo para o judiciário, o judiciário ele não vai, aquela ideia de 12% ao ano já não existe, já está totalmente superado, tem súmula já para isso, se permite o anatocismo, juros sobre juros e tal, e aí o que o judiciário vai fazer? Ele vai olhar para a taxa de juros média, e se ultrapassar essa taxa de juros média, ele exerce algum controle, que está em torno de 110, 120. A Supersim praticava uma taxa de juros de 666% ao ano. Veja o contexto. Você tem um tipo de empréstimo que cuja garantia é pintada como o próprio celular. E ao contrário, aí diz o Ministério Público, você tem um problema grave aqui de publicidade enganosa.
Lembrando que estamos diante de uma pessoa vulnerável. Outros problemas, eles não estavam registrados no Banco Central, né? Não poderiam atuar como correspondente, né? Então isso traz e pinta um cenário de abusividade, até porque muitas dessas dívidas, elas eram... o valor era menor do que o valor do celular. Então tem mais esse problema, né? Você não quer o celular, poderia, uma alienação fiduciária, eu tomo o celular de ti e aí, né, pago a dívida com o celular. Não, eu bloqueio o celular que tem um valor maior, e esse bloqueio, diz o Ministério Público, seria um enriquecimento sem causa. Inclusive, até eles trazem um elemento, por coincidência, que a gente também falou no nosso episódio, né, a título de exemplo, é como se você financia a casa, aí eles instalam lá um procedimento, um equipamento no teu porteiro eletrônico, na tranca da tua casa, e aí você não paga, eles bloqueiam a tua entrada na tua casa. Né? Sim, não deixa acessar. O que seria abusivo, né? Eu vou ler uma passagem aqui, porque às vezes eles, em algumas passagens, eles foram bem fortes e bem enfáticos na definição. E veja, eu estou lendo o que o Ministério Público escreveu, né, e entende sobre as práticas realizadas por essa instituição. Eles dizem: é torpe a prática das requeridas ao se locupletar pela ignorância de consumidores atraídos pela publicidade tão atrativa quanto enganosa e omissa. Na fase pré-contratual é exigido do fornecedor um não agir de forma leviana e desleal, que pode ensejar a obrigação de indenizar, não por inadimplemento. Ele fala aqui um pouco sobre a boa-fé, né, deveres prévios e pré-contratuais, responsabilidade pré-contratual, ou seja, é fundamentada em preceitos jurídicos aqui bem importantes. E aí veio a decisão, que é a grande novidade, e eu acho que a gente já pode ir indo para o fechamento, Vinícius, que foi o seguinte: decide a justiça, então, do Distrito Federal. Claro, essa decisão é passível de recurso, ainda pode ser que seja revertida, mas proibir a instalação do aplicativo, ou seja, proibir essa modalidade de empréstimo com celular, sob pena de multa de R$10 mil a cada contrato firmado com tal cláusula, e também uma obrigação de retirar o aplicativo das lojas de aplicativos no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$100 mil. Nossa! Então... E o aplicativo que lembra... Ouçam lá no episódio do que a gente gravou. Lembra o número de novo pra gente chamar de novo? Volte e escute o episódio. Volte e escute o episódio 305, telefone 305. Como garantia. A gente comenta o funcionamento desse aplicativo. É bem interessante. Porque você baixa um outro aplicativo. Deixa pro pessoal escutar lá, porque ele tem que subverter a segurança do aplicativo da plataforma, e vocês têm que... Ouçam lá que vocês vão ver direitinho como é que funciona. Vinícius, antes da gente terminar, eu gostaria de dizer que um dos aspectos cruciais de qualquer processo envolvendo a segurança da informação é a criação e manutenção de políticas de tecnologia. E as melhores práticas e normas, inclusive, apontam para essa necessidade. A Brown Pipe orienta no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas já existentes. Alguns exemplos das possíveis políticas que podem ser realizadas são as políticas de segurança, uso, privacidade, proteção de dados, trabalho remoto, disclaimers em sites... e tudo mais. Então, como nem sempre a equipe de TI de segurança está preparada, ou até mesmo pode não querer realizar essas tarefas, a Brown Pipe oferece apoio qualificado para esse tipo de serviço. Então, para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Certo, Vinícius? Beleza, só espero que o pessoal escute agora. Eles não tenham parado de nos ouvir quando começou. Que eu ia fazer antes, mas vejam. Ficou bom. Tá quase no final, em geral se faz no meio ou lá no início, né? Mas aqui o aspecto principal hoje, então, foi... Eu não tenho conclusão aqui, na verdade é uma apresentação de problema e não tem nenhuma resposta, inclusive, e sequer sei o que vai acontecer com o Twitter. Eu realmente, né, o cara comprou isso pra, sei lá, tentar de alguma forma usar uma máquina de tudo que as redes sociais permitem, mas usar essa máquina que pode ser utilizada para fins muito negativos, inclusive para subverter a opinião pública. Me parece que o sujeito não teria gasto 40 bilhões, sei lá, acho que foi esse o valor, por um mero capricho, né? Ou o sujeito, repito, é muito burro se ele fez isso somente por, vou fazer para ver o que dá, né?
Mas me parece que ainda há intenções aí que eu não sei qualificar e eu acho que o tempo vai mostrar, né? Mas eu acho que da minha parte aqui a questão é trazer o ouvinte, né, para uma reflexão da questão da abusividade. Esses 2 pontos, eles são meramente exemplificativos. Você pode pegar uma série de outras situações de Big Techs e também analisar pela ótica da abusividade, né? Então, de minha parte, acho que era isso, Vinícius. Então tá, eu só chamo a atenção de novo pro pessoal procurar pela demissão silenciosa, BBC Demissão Silenciosa. Aí vocês vão encontrar Manda ali no... se tu tiver acesso, que eu botar coloco no show notes. No show notes. Beleza, eu vou ver se eu cato aqui. Faz uns dias já faz um tempo já que eu vi sobre isso. E a gente tem todo um movimento aí do pessoal tentando... assim como se reduziu a época se trabalhava... o regime de trabalho diário era 16 horas, não era? Isso uma mudou coisa ao longo assim. do tempo, eu não sei. Mas ao longo do tempo mudou e o pessoal dizia, mas o que vão fazer com tanto tempo livre à noite, né? Uhum. E agora a gente tá numa nova discussão que é a questão da semana de 4 dias, né? A gente tem, mas vai fazer o que com mais um dia na semana livre, sem fazer nada, né? E ao mesmo tempo, cito o Yuval Harari lá no 21 lições para o século XXI, a gente tem que pensar bem sobre... todas essas coisas estão acontecendo de uma maneira interligada, obviamente, né? Uhum. E ele chama atenção justamente para o fato de ter menos demanda de trabalho e mais tempo livre. E ele começa a chamar atenção, inclusive, para outras formas de trabalho. Uhum. Então, mas isso eu deixo para quem quiser dar uma lida lá. Eu não concordo com tudo que tem lá no livro dele, tá? Então... Mas tem várias coisas bastante interessantes. Eu também tenho uma relação um pouco ambígua com o Harari, assim como eu tenho uma relação ambígua com as redes sociais, mas... mas é aquela história, o cara não é... Tem algumas ideias dele que são interessantes, outras ideias dele eu não gosto, não concordo, né? Mas, enfim, né? É assim que é. Bom, então, Feito. Pessoal, que bom que eu gostei muito de retornar depois desse ato, como a gente disse antes. A gente pede desculpas para os ouvintes, né? Mas ao mesmo tempo a gente está sempre pensando no podcast, pensando em vocês ouvintes, porque, né, tudo isso é feito para a comunidade aí. Então a gente agradece a atenção e o carinho de todo o pessoal do grupo lá, quando a gente avisou que a gente não vamos conseguir gravar. O pessoal foi muitíssimo gentil, e repito, nós temos uma sorte imensa de ter um grupo tão bacana reunido lá em torno dos apoiadores, né? Os apoiadores do podcast que se reúnem lá pra gente falar um pouco sobre notícias, enfim, no nosso Telegram. E é isso, pessoal. Agradecemos a presença de todos e nos encontraremos... A presença não, né, Vinícius? Agradecemos a audiência, né, de todos, mas presença virtual pode ser. E nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!